Olá, seja bem-vindo ao VisuCast. Eu sou o Renan Moura da Visus e hoje, nesse episódio, a gente tem uma convidada especial. Ela é economista, trabalha com turismo e assessora estrangeiros a migrarem para o Brasil. Eu tô aqui com a Jenny Mamani. Jenny, é um prazer ter você aqui hoje. Prazer o meu, Renan. Muito obrigada pelo convite. Jenny, conta um pouquinho da sua história, da sua empresa, como que você faz o seu trabalho aqui e como que você atende os estrangeiros que estão vindo para o Brasil. Certo. Bom, primeiramente eu comecei essa empresa quando eu estava na faculdade. Eu trabalhava como CLT e eu estava procurando uma segunda fonte de renda. Então, como a empresa que eu trabalhava, nós já prestávamos esse serviço de assessoria para estrangeiros, então eu já tinha o conhecimento de como fazer. Então, como a minha mãe trabalha na região do Brás, ela tem comércio por lá. Essa é uma região onde tem muitos latinos, tem muitos peruanos, tem muitos chilenos, colombianos, argentinos, assim, é uma mistura. Então, muitos deles ficavam me perguntando: "Ah, como eu posso fazer tal documento?", porque o português ele não é um idioma fácil, como muitos pensam. Então, como a maioria tem muita dificuldade para se comunicar ou simplesmente sabe se comunicar com o básico, então pequenas palavras que para gente que mora aqui é fácil, para eles não é. Às vezes eles querem comunicar tal ideia, mas eles não sabem fazer isso. Ou se não, às vezes, o pessoal daqui do Brasil não entende eles. Então, né, como eu já tinha a minha amizade, então eles sempre pediam dicas para mim, como que eu podia fazer. Assim, no começo eu comecei, assim, de uma maneira só para ajudar mesmo, eu não via isso como um negócio ou como uma empresa, foi algo como extra. Mas conforme eu fui fazendo, eles foram gostando, foram me recomendando mais amigos, foram recomendando família, e acabei saindo da empresa onde eu trabalhava para me dedicar somente a isso. E também, quando eu já estava trabalhando com assessoria migratória, eu vi a oportunidade de trabalhar com passagens aéreas na área do turismo. Então, o Brasil é um país muito interessante para fazer empreendedorismo, assim, em comparação à América Latina, as leis migratórias são muito flexíveis. Também o povo brasileiro é um povo que consome muito, então é muito bom para empreender aqui. Então a maioria do pessoal que vem de fora, eles já vêm com essa ideia de abrir um negócio, assim, muito dificilmente eles vão vir para trabalhar de CLT, é muito difícil. Então, quando eles já vêm para cá, eles já querem se assessorar de tudo, já querem vir preparados para o Brasil, já querem saber a documentação, a passagem aérea, a moradia, a escola das crianças, tudo. E aqui, geralmente, o pessoal gosta muito daqui, porque o brasileiro é um povo que acolhe muito, que eles falam que eles nunca se sentiram discriminados. Legal. E bacana você ter falado isso, que seu principal foco são os latinos. E eu queria que você contasse um pouquinho qual que é o primeiro desafio que eles têm quando eles vêm para o Brasil e qual que é geralmente a expectativa que eles têm quando eles estão vindo para cá. Bom, eh, assim, a maior dificuldade que eles têm realmente é o idioma. Para mim é fácil, eu nasci falando português. É, então, mas assim, Falo desde que eu sou criança. você sabia que o português é um dos idiomas mais difíceis de aprender? Já ouvi falar. Então, realmente é difícil. A comunicação é muito complicada. Muitas vezes, quando eles chegavam aqui, eles eles me falavam: "Ah, me acompanha a tal lugar, ou no banco, ou me acompanha em preciso fazer tal documento", eu não sei falar e eu não sei como que a pessoa vai me entender. E eu percebia que eles ficavam muito porque é muito ruim você não saber se comunicar, é como se você fosse invisível, então é muito difícil para eles, Eu imagino. não é fácil, como as pessoas aqui pensam, não é. Então eu ajudava com todo prazer, né, porque eu também não sou brasileira, sou estrangeira, então só que eu cheguei muito pequena aqui, eu cheguei com 5 anos, então vamos dizer que eu quase não sofri, não lembro Como que foi essa como que mudança que foi, você teve, porque essa adaptação? eu vim pequena com 5 anos.
e geralmente as crianças aprendem muito mais rápido, então com 4 ou 5 meses eu já sabia falar muito bem o português aqui. Não, legal. E a gente também veio aqui conversar sobre como que as pessoas elas podem consolidar os investimentos dela aqui no Brasil, principalmente voltado para o real estate, que também é um dos focos que a gente tem. Só que antes da gente poder fazer isso, como você disse, a pessoa ela vem para o Brasil e ela busca criar uma fonte de renda para ela, para poder estabelecer a família dela aqui. Como você comentou, geralmente, os estrangeiros eles decidem por abrir empresas aqui no Brasil. Por que que você enxerga que eles têm esse tipo de decisão? Porque, primeiro, o salário mínimo do Brasil é muito baixo. Então, geralmente, muitos inclusive são engenheiros, doutores, arquitetos, só que o processo para você fazer a homologação do seu título universitário é muito burocrático no Brasil, não é rápido. Então, por mais que você seja um engenheiro, um doutor, um arquiteto, você não vai chegar aqui no Brasil e já exercer o que você trabalha, você tem que trabalhar no que tiver, o que aparecer. Então e aí, então você tem que começar com um salário mínimo. O salário mínimo é super baixo no Brasil, é 1.600. Mais ou menos. Então, para quem vem para São Paulo, quem tem família, filhos, não dá 1.600. Então, e isso seria o caminho que eles teriam de trabalhar como CLT, mas a maioria acaba não optando, até porque 90% dos estrangeiros que eu conheço, quase todos eles já vêm porque ou tem um primo ou um amigo, então eles como que já têm uma base aqui, eles já sabem com que eles vão trabalhar, como que Ele eles já vão tem uma rede de apoio aqui. então, assim, pelo Legal. que eu percebo, eles já têm família, amigos, então eles só realmente precisam mais ajuda com temas burocráticos, como a lei sobre impostos, e também, às vezes, eles não conhecem tem programas do governo que apoiam o empreendedorismo, então eles não conhecem essas informações, então eu ajudo eles com tudo isso. Legal. E qual que é a documentação que ele precisa para, primeiro, estar vindo para cá, aqui no Brasil, claro, e para ele ter o primeiro acesso de uma conta bancária ou ele conseguir fazer a abertura da empresa dele? O primeiro documento que ele precisa é o CPF. Depois que ele tem o CPF, ele pode solicitar a residência dele por 2 anos aqui no Brasil. Inclusive temos o acordo Mercosul, onde são vários países vizinhos, Paraguai, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru, entre outros, onde essa lei favorece com que você se regularize muito rápido aqui. Que é ótimo, né. Sim, 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 porque isso não tem em outros países. Eu conheço muitos clientes meus que foram para a Europa, para vários países, e os processos migratórios lá são muito mais complicados que no Brasil. No Brasil é muito rápido, assim, você chegou aqui, com 30 dias você já está com documento, você já está regular. Nossa, tá facinho assim? É. Opa, se eu não fosse do Brasil, eu ia vir para o Brasil também. Sim, sim, essa é uma das razões pelas quais eles vêm para cá, porque de todos os países que já me comentaram, Paraguai, Chile, Argentina, todos esses países eles falam que é complicado, não é Sério? Por exemplo, você ir da Bolívia pra Argentina é mais complicado do que você vir para o Brasil? Sério? então eles falam que em questão de burocracia, de documentação, o Brasil é muito rápido, muito assim, E aí, realmente. eu vou te fazer um questionamento também seguindo nessa linha. Por exemplo, você ir da Bolívia pra Argentina, eu enxergo como que uma barreira menor por conta do idioma também. Sim. Por que que você acredita que eles optam mais por vir para o Brasil? É por conta de flexibilidade ou você enxerga outro ponto? É mais que tudo, a economia do Brasil é mais estável e as oportunidades são melhores. E assim, se nós formos analisar, o Brasil é a maior economia da América Latina, a maior, e aqui você pode trabalhar em muitos setores, comércio, prestação de serviços, assim, então tem muita oportunidade realmente aqui. Então, esse é um dos motivos pelos quais eles preferem o Brasil.
E Jenny, aproveitando essa conversa que a gente teve da vinda do pessoal vir para o Brasil, uma das coisas que você tinha comentado comigo era da dificuldade e dos desafios que os estrangeiros eles têm no mercado imobiliário. Você tinha comentado que eles têm, às vezes, um difícil acesso a aluguel de imóveis no começo e também um difícil acesso a crédito no mercado. Como que você enxerga isso? O que que eles relatam para você? Então, pelo fato de deles serem estrangeiros agora, assim, de uns anos pra cá, até que mudou, antes era bem pior. Antes, eles tinham que procurar uma pessoa como garantia, pagar pra essa pessoa, pra ela dar a cara por essa pessoa, então mas eu vejo que hoje em dia o mercado mudou bastante, já não está, assim, tão burocrático que nem como era. Mas, assim, a maior dificuldade realmente eu creio que tem pessoas que falam: "Ah, estrangeiro, talvez não confia muito, ou tem algum medo", não sei o que exatamente Acho possa que a pessoa ser. vai voltar para o país e vai sumir. Pode ser também, então, eu não sei o que exatamente seria o temor desse pessoal, mas Aham, eu creio que talvez, estrangeiro, não sei a cultura dele, talvez ele não lida com o pessoal, então eles têm algum medo, algum temor. Mas geralmente quando, eles veem que é estrangeiro, eles sempre pedem mais documentos. Por exemplo, se é para dar 3 meses de depósito, eles pedem 6 meses. É um entendi. exemplo. E para compra imobiliária, como que você enxerga? Você acha que eles chegam aqui, eles querem comprar o imóvel deles, ou não é um foco Assim, necessariamente? não, com certeza. Eu vejo que a maioria que vem para cá para empreender, depois de uns 2 anos, 3 anos, eles já querem se consolidar, eles já querem criar patrimônio aqui no Brasil. Então eles já procuram meios, já procuram empresas que podem ajudar eles nessa parte, mas a maioria quer investir em imóveis. Eu acho legal, inclusive eu me recordei também de uma conversa nossa, você tinha colocado que existe, esse prazo de mais ou menos 24 meses, 2 anos para eles realmente conseguirem se consolidar aqui, né. Sim, é, exatamente, mínimo 2 a 3 anos. E aí, hoje, quais são as principais alternativas que você enxerga que eles buscam para fazer a compra desses imóveis? Assim, pelo que eu observo, eles sempre procuram financiamento bancário, mas o financiamento bancário, ele tem uma taxa de juros muito alta. Então, tem essa desvantagem, né, e a vantagem é que a chance de aprovação também é alta, por mais que tenha uma taxa de juros alta. Hoje, a taxa está sendo mais alta do que você enxergava antigamente, a taxa de aprovação? Antigamente, eu acho que aqui em São Paulo você não via tantos estrangeiros, mas de uns anos para cá, dos anos 2000 para cá, chegou muito, um boom, assim, de latinos, muito mesmo, bastante, porque quando a minha família chegou nos anos 98, 99, por aí. Meu pai comenta que ele não via quase estrangeiro, que eles ficavam muito felizes em ver outro estrangeiro, eles abraçavam na rua, eles Agora é normal, é, ah, todo dia eu vejo sim, aqui não, meu pai fala que nessa época eles ficavam muito felizes de ver outro outro latino latino. como ele, eles ficavam, assim, emocionados. E eles já se tratavam de criar amizade com a pessoa, ajudar ela. Então, já hoje em dia não, hoje em dia tem inclusive muitos bairros de latinos aqui em São Paulo, eu vi lá que tem o bairro dos venezuelanos, tem o bairro dos colombianos, tem o dos bolivianos, assim, igual Igual tinha antigamente, dos italianos é, aqui, a Moca, exatamente. Então eu por vi exemplo. que ultimamente, devido essa lei também do Mercosul que tem, então eu acho que facilitou muito a migração deles para cá. Bom, inclusive agora no Brasil, a gente está fazendo planejamento para esse pessoal que está vindo ou que já está consolidado aqui, poder adquirir o seu primeiro imóvel.
E eu acho muito legal, porque eu e a Jenny, a gente conversou, ela me contou dessa história, que os latinos eles vinham para cá com planejamento de crescer, com planejamento de construir a família deles aqui e conseguir construir o patrimônio deles aqui. E a primeira casa é fundamental. E por isso, a gente pensou numa estratégia específica para eles, com atendimento específico para eles. Tô até tentando aprender a falar um pouquinho de espanhol, a Jenny tá Sim, me ensinando, mas exatamente. através do consórcio, a gente consegue fazer esse tipo de aquisição até mesmo enquanto ele está pagando o aluguel. Porque a gente consegue usar uma estratégia de parcela reduzida para caber no orçamento dele enquanto ele está pagando o aluguel. Porque a Jenny também pode falar, às vezes o aluguel ele fica pesado no orçamento desse pessoal que está chegando agora. Então Sim. você ter uma parcela menor de R$ 560, R$ 700, cabe no orçamento dele até ele poder ter a condição de se mudar. E aproveitando, Jenny, depois que ele passa esse tempo, ele conseguiu já estabelecer, ele já conseguiu dar o primeiro passo para ele comprar a casa dele, o que que você enxerga que é a próxima coisa que o estrangeiro ele quer fazer aqui no Brasil? Abrir mais Abrir negócios. mais negócios? Sim, geralmente eles já consolidam uns 2 a 3 anos, eles se consolidam um negócio deles, depois eles sempre querem comprar a casa deles e trazer o resto da família deles para cá. E você fala de abrir mais negócios, você enxerga eles fazendo outras frentes e expandindo o Sim, negócio deles? sim, eu tenho clientes meus que eles têm comércio, eles têm outras empresas a parte disso, e aí, eles vê que o mercado é bom, então eles querem investir. E qual que é o principal mercado que você acha que eles exploram aqui? Você acha que tem algum Comércio, específico? Comércio? comércio, Legal. sim, mais que tudo. Poxa, bacana. É, também entra um pouquinho naquela questão que você falou de trazer as certificações, as graduações dele para cá, que acaba complicando. O comércio, ele é mais flexível com isso, né? Exatamente. Sim, sim, eu tenho muitos clientes que no país deles, eles tinham o diploma deles, até exerciam a carreira deles. Mas aí, como eles veem que aqui no Brasil eles vão ter que começar tudo do zero, e não é um processo fácil, então muitas vezes eles acabam empreendendo mesmo, é melhor para eles, compensa mais economicamente. Jenny, você conversou sobre a diversificação, voltando agora no assunto. Como que você enxerga o potencial desse investidor estrangeiro investir no real estate aqui no Brasil? Eu acho incrível, eu mesma, como estrangeira, eu já faço esse investimento há 3 anos, isso porque eu estive analisando outros tipos de investimentos que, por exemplo, ações, criptomoedas. E assim, o que mais se encaixou com o meu perfil foi o imobiliário. E eu sempre recomendo para eles, porque é algo muito seguro, é algo assim, é um investimento certo. Então, sempre quando eles me perguntam se o que que eu recomendaria para eles, eu sempre falo imóveis, Airbnb, apartamentos, porque eu vejo que aqui no Brasil tem muita facilidade para você adquirir um imóvel, coisa que em outros países não tem, sem chance. E eu vou colocar até um ponto nisso que você Sim, colocou, principalmente por ser um público estrangeiro que ele é empresário, o empreendedorismo, ele inevitavelmente vai envolver risco do que você tá, da sua renda, do risco que você tem de um estoque, de alguma coisa que pode acontecer no mercado que vai virar o jogo, virar o tabuleiro de ponta cabeça. E você conseguir alocar parte do que você tem dos seus recursos em imóveis, em algo que ele tem lastro, você consegue colocar uma contramedida que vai te deixar seguro. Eu não sei se intuitivamente também você acabou seguindo por esse caminho, mas foi uma decisão que acabou também equilibrando o peso que você tem do seu investimento e da sua rentabilidade. com certeza. Ó, eu já invisto em imóveis há 3 anos, mas eu me arrependo muito de não ter começado antes. É porque eu tinha por mais que eu more 20 anos aqui no Brasil, eu via muitas notícias, assim, que às vezes tem muitos lugares que eles vendiam apartamento, não entregavam. Então, eu acho que eu tinha temor que acontecesse isso comigo, que eu pagasse um apartamento muitos anos e eu nunca ia receber o imóvel. Então, eu fiquei com muito tempo com esse medo. Aí, quando eu investi o meu primeiro imóvel, eu analisei bastante o mercado, porque
vi a opção de ações, vi a opção de criptomoedas, muitas coisas. E eu achei muito arriscado. Então, como aqui em São Paulo eu vejo que cada vez mais o aluguel e os imóveis estão mais caros, então eu vejo que tem muita segurança em fazer esse tipo de investimento e você não precisa ter muito conhecimento. Você pode procurar uma pessoa que já tem, o conhecimento, a experiência e que já sabe como, onde e de que maneira fazer. Inclusive, hoje a gente tem um trabalho, que nem você citou, de fazer um investimento aqui na cidade de São Paulo, que você está fazendo exatamente para Airbnb, mas a gente consegue colocar uma inteligência por trás para conseguir mapear o lugar mais preciso que consegue te trazer uma rentabilidade e você comprar também num custo-benefício. Porque não necessariamente, vamos colocar aqui, o- vou chutar, posso estar enganado ou não, mas a gente tem uma compra de um imóvel na Berrini, a gente sabe que ele é o mais valorizado que tem aqui em São Paulo, por exemplo, só que não necessariamente por conta do metro quadrado lá ele ser o mais caro, ele vai ser o que vai te garantir um maior retorno de aluguel. Só que especificamente para estrangeiro, eu e a Jenny, a gente também conversou. A gente começou a trazer um planejamento para eles conseguirem fazer esse investimento aqui no Brasil. A gente conseguiu trazer uma forma deles conseguirem fazer esse investimento de longo prazo para conseguir também diluir o risco e conseguir fazer um aporte que cabe no orçamento dele. Porque não tem como você pegar R$ 200.000 do caixa da sua empresa, às vezes tem, né? Depende da empresa que a gente está falando, mas você pegar R$ 200.000 do caixa da sua empresa e fazer um outro tipo de aquisição. É bem difícil. Sim, E geralmente também a pessoa não vai ter 200 mil de caixa livre que não vai estar alocado. Então, a gente conseguindo diluir esse risco, a pessoa ela consegue fazer uma alavancagem, ela consegue pegar um consórcio, pagar uma parcela bem mais baixa, reduzida até a contemplação, e depois da contemplação ela consegue utilizar ele para gerar uma renda de aluguel para ela. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar no trabalho dela, na empresa dela, só que agora ela vai ter a segurança de ter uma renda garantida com o imóvel dela. E agora, Jenny, só para a gente conseguir concluir, antes da gente terminar, eu queria que você falasse que você considera fundamental para o estrangeiro que ele vai estar vindo aqui para o Brasil, o que ele precisa ter de plano para ele conseguir construir o patrimônio dele aqui. ele entender bem a parte das leis, ele entender os benefícios que ele pode ter aqui no Brasil, uma boa assessoria, boas informações para ele não acabar às vezes quando eles chegam aqui. Às vezes eles vão procurar informações com pessoas que não assessoram eles bem. Eu já cheguei a pegar muitos casos de documentos muito mal feitos, porque só queriam o dinheiro da pessoa. E aí eu tive que fazer a correção, fazer tudo correto. Inclusive muitas pessoas se aproveitam deles por eles serem estrangeiros e não conhecer os seus direitos nem a lei. Muito legal, Jenny. Eu agradeço sua presença aqui hoje. E para a gente finalizar, eu vou fazer algumas perguntas para você. Pode ser? Pode, Então tá bom. claro. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer. Ó, primeira pergunta: qual é o maior erro do estrangeiro que vem para o Brasil sem planejamento? Que ele vem aqui, ele pensa que ele vai ficar rico rápido, e é uma mentira, porque não é. Aqui você também tem que se sacrificar, você tem que trabalhar muito. Então, muitas vezes eles vêm aqui achando que em 2 anos eles já vão estar com os milhões na conta, e não é bem assim, não é bem assim. Então eles às vezes alguns acabam se frustrando porque eles não sabem da realidade, não conhecem a lei, eles não entendem e muitas vezes, como eles já não falam bem o português, eles não conseguem ter uma boa comunicação com o pessoal do Brasil, ou às vezes não se fazem interpretar como deveria ser feito. Segunda pergunta: é possível vir para o Brasil e já começar a pensar em investir em imóveis? Com certeza, inclusive eu acho isso muito inteligente, porque estava vendo que com 350 reais você já pode começar fazendo esse planejamento. O que pesa mais no início, a documentação ou organização financeira? Eu creio que a documentação. Por quê? Porque se você não estiver legal ou faltar algum documento
que você precisa, você fica totalmente bloqueado no Brasil. Você não pode fazer nada, não pode comprar nada e não pode criar negócio. Então, a documentação é o primeiro, assim, é o primeiro passo para ele começar bem no Brasil. Quem quer empreender no Brasil deve primeiro entender o mercado ou primeiro abrir empresa? Entender o mercado, porque cada país é diferente. Por exemplo, Colômbia é um mercado diferente do Brasil, Bolívia é um mercado diferente do Brasil, então cada país é diferente. Então, primeira coisa que ele deve fazer é observar, entender, conhecer o território que ele está pisando, para depois ele gastar o dinheiro com investimento, porque se ele investir sem saber aonde ele está pisando, a chance dele perder esse dinheiro ou ele cometer um erro é muito grande. Isso é um dos motivos também pelos quais eu vejo muitos latinos virem para o Brasil, ficar 1 ano ou 9 meses e vão embora. Por quê? Porque eles não foram bem assessorados, eles não conheciam bem as leis e acabam, infelizmente, tomando más decisões. E agora, para finalizar, Jenny, tocando exatamente na ferida desses latinos que acabaram deixando o Brasil, eu quero que você fale. Um estrangeiro que pensa no Brasil só como custo, ele pode estar perdendo uma oportunidade de construir patrimônio? Com certeza, porque se formos analisar números, estatísticas, tudo isso, a gente pode ver que o Brasil é uma economia muito estável em comparação a outros países da América Latina. Então, eles fazendo esse planejamento, eles não vão ter apenas o crescimento do patrimônio deles, eles vão ter uma segurança em vários aspectos. Jenny, eu agradeço sua visita aqui. Você sempre vai ser bem-vinda. Eu queria pedir para você deixar suas redes sociais para o pessoal que está assistindo também poder te acompanhar. Claro, está como MC Assessoria e Viagens, no Instagram e no TikTok. Vou pedir também para quem estiver assistindo comentar aqui embaixo a dúvida que tiver, que a Jenny ela vai responder, a gente vai passar para ela. E eu queria trazer aqui um convite para, se você é um estrangeiro e você quer investir no mercado de real estate no Brasil, que é um mercado que está crescendo, ele está muito acelerado e você precisa de assessoria especializada para estrangeiros, pode contar com a MC Assessoria e a Visusso, que a gente vai fazer um trabalho para você conseguir construir seu patrimônio aqui no Brasil. Eu agradeço sua presença até aqui. Eu sou Renan Moura da Visusso e eu te vejo na próxima.